Gênesis capítulo 4, seremos bastante sucintos hoje, que precisamos ceder o espaço do templo para adaptar ao evento que estará acontecendo aqui amanhã. Gênesis capítulo 4, versículo 1, diz-nos assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem sábio. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente. E descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti, ou contra ti, será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E diz o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Você pode dizer amém? Pai, torna-nos cativos a esta palavra, toda a realidade contrária ao nosso entendimento a essa palavra, nós confrontamos no poder do nome de Jesus. Há poder no teu sangue sobre a nossa mente, há poder no teu sangue, Senhor, sobre o nosso entendimento esta noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Paulo, ele vai escrever à igreja de Coríntios dizendo que tudo que sobreveio a Israel, a história bíblica, a qual Deus está escrevendo através dessa nação chamada Israel, Paulo vai chamar a nossa atenção para que nós não olhemos para essas narrativas como sendo unicamente um relato histórico. Paulo não quer que nós enxerguemos para a história de Israel e contemplamos como um jornal que você lê, como um informativo que você interage. Paulo chamará a nossa atenção para que nós venhamos enxergar a história bíblica a partir de princípios, a partir de pedagogias, a partir de aprendizado que vai muito além da simples narrativa histórica do texto. E muitas vezes nós passamos desapercebidos diante desses sinais, dessas lições, dessas pedagogias que estão implícitos nos textos, nas histórias, que devem servir como direção, que devem servir como aprendizado para a nossa fé, para a nossa vida. E é sobre isso que eu desejo falar esta noite, olhando para a história que nós lemos. A história que nós lemos. Mas eu não quero olhar para essa história como uma narrativa corriqueira que nós acostumamos falar, pregar e a mencionar
como sendo duas histórias de dois personagens. Não. Eu quero olhar para essa história como sendo duas realidades que acontecem dentro de nós. Eu não quero que você veja comigo a história de Caim e Abel como histórias separadas que acontecem ao tempo, mas como sendo duas realidades que acontecem no nosso interior. É por isso que esta noite eu chamo a reflexão de conflito interno. E por que desejo falar sobre isso? Paulo vai dizer aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, que a carne, e quando Paulo fala de carne aqui, no grego é sarx, carne aqui não é o corpo, não é a pele, não é o osso que compõe os elementos da sua existência física. Quando Paulo fala carne aqui, sarx, fala principalmente de uma natureza pecaminosa. Um princípio pecaminoso que está inserido na nossa índole, desde quando os nossos pais, Adão e Eva, pecaram. Então Paulo vai dizer que a carne, existe uma natureza pecaminosa que opera dentro de nós, e vai dizer que essa carne, essa natureza pecaminosa, ela cobiça. Existe uma outra versão que diz que essa carne milita. Existe uma outra versão que diz que ela guerreia contra o Espírito. Que Espírito é esse? Esse Espírito fala da nova vida que nós recebemos em Cristo. Quando você recebeu a Jesus como seu Salvador e Senhor, você recebe uma nova vida. Você recebe a vida de Cristo. Então, dentro de você, existe uma nova vida chamada de natureza de Deus, chamada de natureza de Cristo. Essa nova vida está em nós. Então, mas nós não temos apenas a nova vida em nós, nós temos uma natureza pecaminosa que também está dentro de nós. O ímpio, ele só é regido pela natureza pecaminosa, ele não tem a presença dessa nova vida. Ele não tem a presença da vida no Espírito. Então Paulo está dizendo que a carne, a natureza pecaminosa, ela guerreia contra o Espírito, ela guerreia contra essa nova vida, essa nova natureza, esta nova identidade que nós recebemos na nossa salvação. E o Espírito guerreia contra a carne. Então a vida que em nós opera em Cristo Jesus, ela guerreia contra as obras da carne. Que Paulo vai falar dos vícios, das lascívias, das luxúrias, das mentiras, e assim sucessivamente. Então o texto continua: e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se o outro, para que não façais o que quereis. O mesmo versículo, na versão viva, vai dizer o seguinte: essas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma contra a outra, a fim de ganharem o domínio sobre nós. E os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. Tudo que nós realizamos na vida, ou nós estamos sendo influenciados pela carne ou pela natureza pecaminosa, ou nós estamos sendo influenciados pela vida no Espírito, pela vida de Cristo e pela vida da nossa nova natureza. Em suma, eu quero vos dizer que Paulo vai nos dizer que existe uma luta dentro de nós. Existe um conflito dentro de nós. Existe um conflito da natureza pecaminosa com a nossa nova natureza em Cristo. E é a partir disso que eu quero olhar para o texto e pensar que nós temos Caim e Abel.
Caim aparece no texto como um exemplo, um modelo, um curso, uma jornada, um estilo de vida totalmente antagônico a Abel. Nesse texto, eu quero dizer que existe dentro de nós um Caim e um Abel. O Caim é representado pela natureza pecaminosa. O Caim é representado por aquilo que há mais de hostil nesta natureza. E Abel representará exatamente a nossa vida em Deus, a nossa vida em Cristo, o que Deus plantou dentro de nós através da nossa salvação. Se vocês me entendem até aqui, diga amém. Tendo dito isto, eu quero que você acompanhe comigo no texto o que acontece com a vida deste homem e como que isso vai reverberando de uma maneira que pode ser aplicável à nossa natureza pecaminosa. Há um Caim dentro de nós que está a guerrear contra o Abel. Existe um Caim dentro de nós que quer vir para fora. Existe um Caim que está querendo se derramar, se transbordar nas suas decisões. Olhando para o texto, o que nós podemos aprender olhando para Caim? Primeiro, nós aprendemos que Caim não acontece em um de repente. Caim é fruto de um processo. Você não verá que Caim, ele inicia a sua vida matando. Há um percurso, há uma jornada que foi trilhada. Nós não sabemos a idade que ambos tinham. Nós não sabemos se Caim estava com 100 anos, com 200 anos. Nós não sabemos. Não existe esse detalhe no texto. Mas o fato é que muitas vezes nós nos assombramos, nós ficamos aterrorizados, nós ficamos assustados quando nós olhamos alguns extremos pecaminosos, como por exemplo na área sexual. Você se assusta como pode alguém usar o seu próprio corpo para ganhar a vida. E você pergunta, nossa, como isso é ruim. E você pensa em adultério, você pensa em prostituição, você pensa em fornicação. Como, por exemplo, o caso recente da nossa nação, em relação ao Lázaro, que assombrou o nosso país. E aí as pessoas vão taxando aquele homem como se fosse um monstro, pelo histórico, pelo currículo de vida que ele tinha. Mas o fato é que muitas vezes nós não paramos para meditar que o Lázaro não nasceu sendo esse assassino. Isso foi o fim de um processo, houve uma construção para chegar até lá. O Wisber vai dizer que antes de Caim matar Abel, Caim matou ele muitas vezes no coração. Às vezes nós prestamos muita atenção quando o leite derrama, mas na verdade existe um processo pela qual vai culminar nesse resultado. Abel, ele não aparece no texto em primeiro momento como um assassino. Ele não aparece no texto primariamente como um homicida. Isso vai ser fruto de um processo. Isso significa dizer que ninguém nunca desvia. De repente, ninguém trai a mulher, ninguém trai o marido, ninguém trai os pais, ninguém sai da igreja, ninguém rompe uma aliança no piscar de olhos. Isso sempre será fruto de um processo. Existe toda uma sequência, existe toda uma cadência, existe todas umas nuances que vai culminando, que vai preparando caminhos para chegar no rompimento de um casamento, na apostasia de uma fé. A natureza pecaminosa dentro de nós, há um Caim que ele vai preparando o caminho até que de repente ele transborda, até que de repente ele vem para fora. E muitas vezes nós não prestamos atenção nesse processo que vai nos deformando, que vai nos esfriando.
que vai tirando o nosso temor, que vai roubando o nosso fervor, que vai tirando a nossa sensatez, o nosso equilíbrio, que vai roubando as nossas virtudes. Muitas vezes nós vamos paulatinamente nos deformando, endurecendo o nosso coração, e quando nós menos percebemos, lá estamos nós, perdidos, lá estamos nós nus espiritualmente, lá estamos nós fora da vontade, do propósito e da missão de Deus. Caim é alguém que não acontece no de repente, sempre é fruto de um processo. Caim é alguém que não tolera ser frustrado. Caim é um homem que diante do não de Deus, ele fica transtornado. Ele não aceita ser contrariado, ele não aceita ser confrontado. Existe um Caim dentro de nós que não gosta de ser corrigido, que não gosta de ser confrontado. Existem pessoas que são maravilhosas demais, são pessoas dóceis demais, são pessoas mansas demais. Você olha, parece um anjo, você olha, parece uma anja se tivesse, você olha e você admira, até você dizer o não, até ela ser contrariada, até as coisas saírem dos seus trilhos, até as coisas saírem da sua agenda, e de repente essa pessoa que parecia tão madura, essa pessoa que parecia tão serena, essa pessoa que parecia tão sóbria, começa a perder-se, começa a mostrar a cólera, começa a mostrar a ira. Ei, existe um Caim dentro de nós que não aceita ser confrontado, não aceita ser corrigido. Quantos maridos, quantas esposas, quantos filhos, quantas vezes nós, ao sermos corrigidos, seja por Deus, ou sermos corrigidos por alguém avaliou, alguém analisou e discerniu que nós erramos no que falamos, erramos no que decidimos, mas de repente nós não aceitamos, nós dizemos que ele é contra nós dizemos que ela não gosta de nós levamos para o lado pessoal, porque na verdade nós não queremos ser frustrados. Nós não aceitamos não como resposta. Existe um Caim dentro de nós que não aceita ser contrariado. Existe um Caim dentro de nós que não aceita ser frustrado, e esse Caim é capaz de as últimas consequências por causa daquilo que ele não aceita como perda, ele não aceita aquilo como algo que faz parte da vida, ele não aceita, ele está disposto a fazer coisas horrendas para reverter aquela frustração e aquela perda. Caim não tolera ser frustrado. Caim não tolera receber não. Muitos Caíns ficam transtornados quando recebem não do patrão, quando recebe não do pastor, quando recebe não do marido, quando recebe o não da mãe, quando recebe o não da esposa, quando não recebe não de alguém. Existem muitos Caíns que ficam transtornados, o chão sai dos seus pés, porque o Caim não tolera esta frustração. Caim, ele é incapaz de lidar com o sucesso do outro. Por que Deus aceita o dele e não aceita a minha? Eu não aceito isso. Eu não concordo com isso. Por que ela está sendo abençoada? Por que ele está sendo abençoado? Por que ela está sendo agraciada? Por que Deus está fazendo lá? Por que ela está sendo bem-sucedida lá e eu não? Existem pessoas que têm problemas com o sucesso do outro. O Caim não aceita que o outro vai bem.
O Caim não aceita que o pródigo que volta para casa seja recebido com redenção, seja recebido com perdão, seja recebido com misericórdia. O Caim não aceita isso. O Caim não aceita. Aqui está o divisor na vida de Saul. Porque Saul foi eleito pelo próprio Deus para reinar sobre Israel. E o texto fala que quando Deus elege Saul, não havia ninguém igual Saul naquele reino. Ele é eleito como sendo um homem ímpar. Ele é eleito como sendo um homem diferenciado naquela nação. Mas o texto fala que quando Deus vai confrontar Saul através de Samuel, quando ele poupa Agag, o rei dos amalequitas, e Samuel está saindo, e ele gruda na túnica de Samuel, e ela rasga, e então Samuel, numa voz profética, diz: assim como você rasgou essa túnica, Deus está rasgando o teu reino hoje, e está dando um melhor do que você. Quando Saul ouve um melhor do que você, ele fica transtornado. Quando ele ouve nas rádios de Jerusalém, a Saul, milhares, mas a Davi, 10 milhares, ele fica transtornado. Ele não aceita, ele é incapaz de lidar com o sucesso de Davi. Existe o Caim dentro de nós que tem sérios problemas em lidar com a vitória do outro. Existe um Caim dentro de nós que não aceita que o outro rompa, não aceita que o outro cresça. Existe um Caim dentro de nós que é incomodado diante dos elogios do outro. Existe um Caim dentro de nós que não aceita que o outro entre em destaque, que o outro entra em estado de honra diante dos outros. Porque não eu? Porque tem de ser ele. Sempre haverá alguém melhor do que você. Você pode ser muito bom no que você faz, mas sempre vai ter alguém que é melhor do que você. Você pode se achar a pessoa mais bonita, mas sempre vai ter alguém mais bonita do que você. Você pode achar o cara mais galã, mas sempre vai ter alguém que é mais bonito do que você. Começar pelo pastor, louvado seja Deus. Sempre tem alguém melhor do que nós. Sempre tem alguém melhor do que nós, mas o Caim dentro de nós não aceita o sucesso do outro. Ele é incapaz, vocês não fazem ideia, de murmúrios, que acontece em muitas igrejas, quando Deus levanta novos convertidos, quando chega uma nova família na igreja, quando chega alguém novo, e é alguém dedicado, é alguém servo, é alguém cheio de Deus, e de repente Deus vai preparando espaço para essas pessoas ocuparem, e aqueles que estavam ali há muito tempo começam a ficar incomodados, exatamente segundo aquela parábola de Jesus, dos trabalhadores que foram contratados às 6, às 9, que foram contratados ao meio-dia, às 3 horas, às 5 horas, e quando o patrão veio assalariar eles, entregar o salário, ele começa a assalariar aqueles que chegaram na última hora, só tinha trabalhado uma única hora. E quando os que chegaram pela manhã perceberam que o salário era o mesmo, eles ficaram transtornados. Ei, você sabia que o que deixou Jonas contrariado foi exatamente a bondade de Deus? A bondade de Deus nos ofende. A bondade de Deus ofende o Caim. Como assim tu está salvando Nínive? Como assim tu não está destruindo? Como assim tu está abençoando? Olha o que ele fez, olha o que ela fez. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus incomoda. Há um Caim dentro de nós que é incapaz de lidar com o sucesso do outro. Existe um Caim que ele é insensível. Você percebe que Deus veio conversar com Caim, e Deus
vai perguntar a respeito de Abel. Mas de repente, a resposta de Caim em relação a Abel, Deus pergunta: onde está Abel, teu irmão? E ele pergunta: não sei. O que Caim está dizendo aqui: eu não tenho nada a ver com isso. O que aconteceu com Abel não me afeta. Existe uma insensibilidade no coração de Caim em relação ao outro. Há um Caim dentro de nós. Que não quer que você se compadeça de ninguém. Existe um Caim dentro de nós que grita bem alto no seu ouvido dizendo: segue a sua vida e não se preocupe com ninguém, não ore por ninguém, não interceda por ninguém, segue o seu caminho. Você não tem nada a ver o que aconteceu com a vida dele, você não tem nada a ver o que aconteceu na vida dela. Segue, cada um cuida da sua própria vida. E de repente as pessoas estão feridas à beira do caminho, e você está passando à beira do caminho e você vê o cara quase morto. Você vê que essa pessoa precisa de um socorro espiritual, precisa de uma intercessão espiritual, mas isso não te afeta, isso não te incomoda. Não te incomoda o fato de você estar aqui e perceber que tem alguém que há muito tempo já não está mais aqui, e você sabe quem é, mas isso não te afeta, isso não te inquieta positivamente para orar por essa pessoa, para ligar para essa pessoa, para convidá-lo novamente a estar no grupo do departamento, no grupo do pequeno grupo, no culto. O que acontece na vida do outro já não me afeta mais. Não me afeta. Caim está dizendo: olha, o que aconteceu lá, isso eu vou seguir em frente. Não existe um quebrantamento em Caim por aquilo que aconteceu com Abel. Há um Caim dentro de nós que quer nos tornar insensíveis em relação ao outro. Insensível de maneira que você não converse, que você nem se importe em se relacionar. Existe um Caim dentro de nós que quer que você faça ilhas e não pontes. Existe um Caim dentro de nós que quer que você fique nessa igreja 1000 anos, sem ampliar a sua rede de amizade, sem ampliar os seus relacionamentos, sem utilizar os seus relacionamentos como ferramentas terapêuticas saradoras de Deus. Existe um Caim dentro de nós que quer que você ore. Eu não concordo. Quando eu vejo alguém dizer assim: olha, esqueça quem está do seu lado. Eu penso que essa frase, embora que eu entendo que quem diz está querendo dizer, mas eu vejo que essa é uma frase que não deveria se encaixar entre nós. Eu não posso esquecer de quem está do meu lado. Eu não posso entrar e sair em cultos sem me importar com o outro. Às vezes eu estou num culto e eu percebo que tem alguém que está chorando, talvez durante a pregação, alguém que se quebrantou demais. Isso não me incomoda, isso não me importa. Há um Caim dentro de nós que é insensível. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, eu sigo a minha vida. Mas não é essa a leitura do Evangelho. Mas o Caim grita. Caim é um abismo que chama um outro abismo. Você percebe que Caim, ele erra, ele falha no altar. Ele peca no altar. E você sabe qual é a grande malignidade do pecado? É que todo pecado te deixa mais perto do próximo pecado. Caim havia falhado no altar, Caim havia pecado no altar, e agora esse pecado lhe deixou mais perto do próximo pecado, que foi o homicídio. E após o homicídio, Deus veio conversar com Caim, dizendo: Caim, o pecado jaz à porta. Existia outro pecado que já estava mais perto dele. Nunca para.
nunca para. É por isso que quando nós pecarmos, quando nós falharmos, você precisa ser ligeiro em reparar esses princípios. Quando você olha para a vida de Davi, e muitos de nós ficamos assustados com o pecado de adultério, de homicídio de Davi, em 2 Samuel capítulo 11. Mas o que muitas vezes nós não percebemos, que quando Davi peca o pecado de adultério, de homicídio ali, no caso de Betseba, ele já havia quebrado outros princípios, como por exemplo da poligamia. Deus havia estabelecido a lei lá em Deuteronômio, que o rei que subiria ao trono de Israel não poderia ter mulheres. Era proibido o rei ser polígamo. Davi já tinha quebrado um princípio. E quando você quebra um princípio e não repara, isso vai te colocar mais perto do próximo pecado. E esse pecado vai subindo de escalas, de níveis e de níveis, porque um abismo chama outro abismo. O Caim nunca diz basta. O Caim quer ser o seu próprio Deus, porque só pode tirar vida quem dá. Ele não deu nenhuma vida a Abel, mas ele quer tirar, ele quer assumir a posição de Deus. Ele quer tomar as suas decisões sem nenhuma satisfação. Há um Caim dentro de nós que quer ir, que quer voltar, quer levantar, quer deitar, quer decidir, quer escolher a partir dos seus próprios olhos, a partir dos seus próprios desejos, a partir das suas próprias ambições. Há um Caim dentro de nós dizendo: eu não preciso orar para decidir, eu não preciso orar para casar, eu não preciso orar para mudar, eu não preciso orar para sair de igreja, eu não preciso orar, eu sei o que é bom para mim. Há um Caim dentro de nós que grita independência. Eu quero fazer a minha própria história. Há um Caim dentro de nós que é o autorretrato do cinismo. Caim, cadê o seu irmão? Meu irmão? O que eu tenho a ver com meu irmão? Eu sou porventura babá do meu irmão? Sou eu guardador do meu irmão? O que a vida do meu irmão tem a ver comigo? O diálogo de Caim. É como assim, Deus, não estou te entendendo não. Por que você está me perguntando de Abel? O que eu tenho a ver com Abel? Eu não fiz nada com Abel. O cinismo. O cinismo que o diálogo contradiz o rastro que ficou. E como o cinismo nos ameaça. Como o cinismo nos ameaça. Você já ouviu alguém dizer: mas eu amo. Mas como assim que você ama? E você acabou de fazer com ela o que você fez. Como assim você ama e você fez com ele o que você fez? Quantas pessoas que durante a liturgia eles celebram a Deus e levantam a mão e falam: Deus, eu te amo. E nós expressamos ao Senhor, mas nós estamos tão longe da palavra, nós estamos tão longe da meditação das Escrituras. Tem alguém que fala: se eu pudesse, eu queria ser um missionário, eu queria ser uma missionária, eu queria tanto fazer missões. Mas é alguém que não tem nenhum carnê missionário. Não tem nenhum carnê missionário. Não dá uma oferta missionária. O cinismo, essa capacidade hipócrita que nós temos de verbalizarmos coisas que vai contradizendo as marcas dos nossos passos que deixamos para trás. Eu não tenho nada a ver com isso. Existem pessoas que chegam ao fundo do poço
E o diálogo dessas pessoas, elas conseguem identificar o que os outros erraram a favor delas, mas elas jamais conseguem entender e discernir que ela está ali principalmente por aquilo que ela fez, por aquilo que ele decidiu. O cinismo, a hipocrisia. Eu não vou porque não deu. Não deu é algo que só Deus sabe. Só Deus sabe. Há um Caim dentro de nós que ele é sinistro. Ele é sinistro demais. Há um Caim dentro de nós que é incorrigível. É incorrigível. A natureza pecaminosa, ela é indomável. Ela é indomável. Não haverá correção para a natureza pecaminosa. Ela será expulsa na glorificação. Ela é incorrigível. Sempre haverá, enquanto nós estivermos nessa vida e a natureza pecaminosa estiver dentro de nós, sempre haverá algo dentro de nós que vai lutar para que você desvie, para que você desonre, para que você não seja fiel, para que você não ore, para que você não jejue, para que você não persevere, para que você não obedeça, para que você não honre, para que você não ama, para que você não perdoa, para que você não sirva. Sempre haverá um Caim lá dentro. Sempre haverá um Caim lá dentro. O Caim é incorrigível. Por isso que nós não devemos brincar com o pecado. Não brinque com aquilo que você coloca diante dos seus olhos. Todavia, há um Caim dentro de nós, com todos esses predicativos. Mas também tem um Abel, oh glória. Também tem um Abel. E o Abel, em primeiro lugar, o Abel é o retrato, é o exemplo de um amor desinteressado. Amor desinteressado. Você pode dizer isso comigo? Amor desinteressado. Você deve prestar atenção comigo que o primeiro pastor de ovelha na Bíblia após o pecado foi Abel. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Agora você deve prestar atenção que quando Abel pastoreava ovelhas, a humanidade não era carnívora. Ninguém comia animais. Isso significava dizer que em nenhum momento Abel pastoreava as ovelhas para se alimentar delas. O cuidado de Abel era simplesmente o zelo. Era simplesmente o privilégio de cuidar daquelas ovelhas. Nunca iria matá-las. A ovelha foi criada para ser levada ao altar. Elas foram criadas para ser ofertadas a Deus. Deus que receberia a vida dessas ovelhas e não eu. Eu não vou matar a minha fome com essas ovelhas. Eu não vou suprir as minhas necessidades com essas ovelhas. Eu não estou nutrindo elas para me alimentar delas. O meu cuidado e o meu amor por elas é simplesmente pelo privilégio de cuidar e de ofertá-las a Deus. É isso que Deus colocou dentro de nós. Deus plantou dentro de nós este amor desinteressado. Deus plantou dentro de nós, através do Espírito Santo, esta graça de você amar sem segundos interesses, de você abençoar não esperando correspondência.
de você servir não gerando débitos, de você nutrir, guiar, de você investir sem querer contabilizar numa fatura futura. Eu te amo, eu sirvo, não pensando nos meus próprios interesses. Jesus é o grande exemplo do amor desinteressado. Eu te amo porque é isso que eu sou. Eu te amo porque é isso que eu sou feito. Eu te amo porque eu sou feito de amor, porque Deus me amou e é por isso que eu posso te amar como Ele me amou. Quem pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Abel é o retrato de um amor desinteressado. Abel é um retrato de um amor que transcende. Percebe que não havia nenhuma lei escrita. Percebe que não havia nenhum código ainda estabelecido. Olha, quando vocês forem ofertar, vocês devem fazer assim. Não. Isso é Deus que vai revelar através de Moisés, que quando você for oferecer algo a Deus, ofereça aquilo que for de mais excelente. Mas até aqui não havia nenhuma regra, não havia nenhuma lei, não havia nenhum mandamento. Aqui Deus não havia pedido nada. Mas Abel é alguém que se move, não é a partir de obrigação. Eu não vou oferecer porque eu sou obrigado a oferecer. Eu não vou fazer porque eu sou obrigado. Porque o amor não... Paulo vai dizer que o amor, se há amor não precisa ter lei. A lei é você organizar um caos. Se tem amor é o fim de toda a lei. Porque se você ama, acabou. Eu não preciso estar sob obrigação para cuidar dessa esposa, para cuidar desse marido. Eu não preciso dessa obrigação, dessa pressão o tempo todo para poder congregar, para poder ajudar o outro, para poder cumprir com o meu propósito, para cumprir com a minha chamada, para cumprir com a minha missão. Não. Eu não sou movido por regras. Há um amor dentro de mim que transcende todas as coisas. Eu antecipo. É por isso que Jesus vai dizer em João que ninguém toma a minha vida, eu entrego-a antes de alguém roubar. E é por isso que eu posso tomá-la de volta, porque eu antecipo o meu amor àqueles que estão à minha volta. Se você me entende, diga amém. Abel é um amor que corresponde ao temor. Deus não pediu o mais excelente, mas Ele o entregou, porque Ele tem a consciência de quem Deus é. O seu pai o falou dele, a sua mãe falou deste Deus. Muito provavelmente Adão e Eva tenham conversado com Abel a respeito do encontro do jardim. Muito provavelmente Abel tenha ouvido histórias do encontro de Deus com Adão e Eva. E agora ele é tomado por esse temor. Eu não ouso chegar diante do meu Deus entregando nada que não seja o melhor. Eu não ouso chegar diante do meu Deus entregando nada que não seja o mais excelente. Eu não ouso chegar diante do meu Deus e entregar algo pela metade. Eu só corresponderei com temor do meu Deus, entregando o que eu tenho de mais sublime. Oh glória, oh glória. Abel é uma vida que vai além da morte. Mesmo após a sua morte, lá está Abel falando, o seu sangue está gritando. Ei, eu termino dizendo que dentro de você existe este amor real, este amor desinteressado. Existe dentro de você este amor que transcende todas as regras e mandamentos e obrigações.
Existe dentro de você este amor que corresponde com o temor do Senhor. Existe dentro de nós este amor, esta vida que não vai ficar limitado a essa existência. Eu não vou viver a minha vida como se fosse uma passagem, como se fosse algo passivo. Eu vou viver a vida para deixar legados. Eu vou viver a vida para deixar heranças. Eu vou viver a vida, mas vou deixar digitais na vida de alguém. Eu vou deixar digitais nessa história. Eu vou deixar um exemplo de quem amou a Deus de todo o coração. Eu vou deixar uma história escrita na história de alguém. Eu não vou passar por essa vida como sendo mais um. Eu quero que alguém, ao lembrar do meu nome, lembre das minhas experiências com Deus. Lembre do que Deus fez na minha vida. E é isso que Abel deixa para nós. Um dos poucos homens que passou pela história da humanidade e que você não encontra nenhum erro, nenhum pecado mencionado nas Escrituras a respeito dele. Mas eu termino dizendo que Caim matou Abel. E se você prestar atenção no texto, e aqui eu abro um parêntese para fazer a aplicação segundo o nosso raciocínio aqui. Se você prestar atenção no texto, em nenhum momento você vê Abel falando. Não há nenhuma voz de Abel no texto. E lá veio Caim e o matou. Você não pode deixar o Abel morrer. Você não pode deixar que a natureza pecaminosa te suplante, te asfixia. Você não pode deixar que o Caim, que quer que você viva a sua ilha, que quer que você viva os seus próprios interesses, que quer que você viva segundo as suas regras, que quer que você vive as suas insatisfações, as suas intolerâncias. Você não pode deixar que esse Caim, que não quer ser corrigido por Deus, você não pode deixar que esse Caim, que entrega algo a Deus, mas que não corresponde ao coração, você não pode deixar que este Caim sufoque o Abel que há dentro de você, através do Espírito Santo. Existe um homem dentro de você, segundo Cristo. Existe uma mulher dentro de você, segundo o Espírito Santo. Existe algo muito valioso dentro de nós. Há um amor verdadeiro, há uma fé verdadeira, há uma integridade verdadeira, há uma santidade verdadeira, há uma virtude verdadeira que há dentro de nós. E o Caim quer matar isso. E o Caim quer sufocar isso. Não deixe o Abel morrer. Reaja. Proteja a sua paixão por Jesus. Proteja o seu amor a Jesus. Proteja a sua entrega a Jesus. Levante, levante torres. Levante, levante proteções. Mas não permita, Paulo vai dizer que nós devemos mortificar a nossa carne todos os dias. Não dê voz a Caim. Silencia o Caim que há dentro de nós. Venha manietar o Caim que há dentro de nós. Não deixa que essa revolta, não deixa que este rancor, não deixa que esse ressentimento, essa amargura, essa decepção, esse abandono, essa rejeição que você sofreu, não deixa que isso venha asfixiar o Abel que está dentro de você, plantado por Cristo Jesus, para que você ofereça, para que você corresponda,
para que você seja tudo aquilo que Deus deseja que você seja. Quem me entende, diga amém.